Cantares, capítulo 2, ou cântico, né? Cânticos. Algumas Bíblias traz Cantares, outras traz cântico. Capítulo 2, versículo 10 ao 14. Versículos 10 ao 14. Se mais alguém se uniu a nós, eu quero te desejar a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Cantares, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Cantares 2, 10 ao 14. Aleluia. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Amém? Pode se assentar. Cantares ou cântico, né? Ele foi escrito em uma forma de poesia, né? E fala. É um livro romântico, né? E são recitações, né? Declarações de amor do amado para a sua amada, né? Foi Salomão quem escreveu. E então nós temos sim romance na Bíblia, né? Mas entendendo que Jesus é o tema central de toda a Bíblia, né? Então, se você depois quiser pesquisar na internet, né, pode colocar lá assim, Jesus em cada livro da Bíblia. Aí parece, como é que alguém vai encontrar Jesus em livros, por exemplo, que nem aparece o nome de Deus, como o livro de Esther, apesar que Deus está a mão dele agindo ali, né, por detrás, enfim, de toda a situação. E é sim possível encontrar, né, Jesus em todos os livros da Bíblia, inclusive num livro romântico, né, que aqui é Cantares ou Cântico dos Cânticos, né? Então, pensando que Jesus é o tema central da Bíblia, nós, por exemplo, eu procurei nessas pesquisas, né, em cada uma desses livros da Bíblia, alguém enfatizava alguma coisa importante em que Jesus, de alguma forma, se manifestava num desses livros, né? Então, às vezes, divergia de um livro para o outro, porque Jesus, às vezes, aparecia com um determinado tipo de personagem em algum livro, que era tão importante quanto o outro, né? Então, em Gênesis, por exemplo, né, Jesus aparece, às vezes, como o cordeiro que Deus proveria, né? Aqui naquela passagem, né, de Abraão em Gênesis 22. Mas ele também é a semente da mulher, né? A primeira promessa que Deus faz de redenção para a humanidade logo depois da queda. Então, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal, né? Tem alguns livros que não tem dúvida, né? Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha ferida, a nuvem de glória e a coluna de fogo. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, olha aí, nosso resgatador. Então, nós vemos aí que sim, até em Ruth, ele também é figurado, né, na pessoa de Boaz. Em Cantares, ele é o amado noivo que nos ama, tá? Então, se você quer encontrar em Cantares uma declaração
do nosso noivo Jesus para a sua noiva, que no caso aqui, a sunamita se torna então a igreja, e Salomão figura o papel de Cristo, né? Então, queridos, nós encontramos então uma declarações de amor de Jesus para a sua igreja, e a igreja também, né, não pode ficar atrás, ela demonstra o seu amor para com o seu amado noivo, tá? Tanto é que diversas vezes aqui a noiva, ela diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Amém? Então nós somos de Jesus e Jesus nos pertence, ele é a nossa herança. Queridos, quando nós vemos da maneira que a noiva aqui se expressa para com o noivo, né? Para ela, ele é a pessoa mais importante, né, de toda a terra. Ele é sobremodo excelente, ele é incomparável, não há ninguém como ele. Embora pareça um elogio que uma pessoa que ama faria ao seu esposo, ao seu amado, né, porque com certeza, pelo menos para ela, ele tem que ser o mais bonito, né, tem que ser o mais importante, o melhor de todos, né? Mas no caso aqui, todo esse elogio que a noiva faz para o noivo se aplica, porque Jesus é realmente o mais belo entre todos, né? Jesus é o escolhido dos milhares, né? O excelente. Então nós vemos aqui esses encantos de Jesus aparecendo prefigurados nos seus elogios. Por exemplo, ela elogia, né, o seu amor, quando ela diz no versículo 2 do capítulo 1, porque o seu amor é melhor que o vinho. O vinho era a bebida mais, né, não tinha outra bebida mais importante, né, mais refinada, né, que não o vinho, que trazia alegria ao coração dos homens, né? Então, o sentimento gostoso de tomar um bom vinho não se comparava, né, ao amor do seu amado. Ela dizia, ela comparando, né? E aí ela diz também no versículo 4: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, não é sem razão que te ama, né? Ela disse que o amado não só era amado por ela, mas era amado por todos também. E diz que nele ela encontraria alegria, e nele ela se regozijaria, né? E sempre se lembraria do seu amor. O seu amor por Jesus continua tão ardente, tão fiel, tão presente quanto foi no começo da sua conversão, né? Se não, nós precisamos reavaliá-lo, né? Jesus pede, quando ele fala para a igreja de Éfeso: você tem sido assíduo, tem sido fiel, tem sido vocês têm sido trabalhadores, mas eu tenho uma questão contra vocês, né? Que vocês abandonaram o primeiro amor. E a gente tem que ter aquela mesma paixão, aquele mesmo desejo, aquele mesmo interesse de servir, de amar, de estar presente no meio das pessoas que o amam também, a sua igreja, né? Então, porque o amor de Jesus não muda, o seu amor não falha, o seu amor é sempre o mesmo a cada dia. Nós podemos contar com o seu amor. Então, diz aí também, né, mais adiante, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: leva-me à sala de banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Então ela diz para o amado que a sua bandeira sobre ela é o amor. Então Jesus, ele marcou território em nossas vidas, né, fincando sobre nós até a bandeira do amor, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você ouviu uma mensagem dizendo que Deus te ama, que Deus tem um plano para você, que Deus não se esqueceu de você, que Deus mandou o seu único filho, né, provando o seu amor por nós, mesmo nós distantes deles, mesmo nós sendo os seus inimigos, Deus provou o seu amor por nós. É por isso que muitos, no momento de conversão, choram, né? Há aquele quebrantamento por entender, né, que eu sou amado, que Deus me ama, que Deus não criou o mundo e virou as costas para eles e não se importa comigo.
Deus se importa contigo, Ele te ama e tem um plano na sua vida. E quando você descobre isso, né, isso traz constrangimento no sentido de o amor de Deus nos constrange, né? De eu me abrir para Ele, de eu me entregar para Ele. E quando você é convidado, vem à frente, entrega a sua vida para Jesus, né? Você vem, porque você foi tocado pelo amor que te conquistou. Amém? E Ele não somente nos convida a nos deleitar no seu amor, mas nos convida também a nos deleitar de sua graça. Ele coloca diante de nós uma mesa, assim, uma mesa de banquete mesmo, né? Uma mesa cheia de coisas que só a graça pode nos conceder. Não somente as coisas que as pessoas lá fora têm, pois não tem, eu tenho certeza que Deus tem dado às pessoas sol, chuva, roupa, comida, mas isso não é nada comparado às bênçãos espirituais. A Bíblia fala que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, vida eterna, perdão dos pecados, uma consciência em paz, né? Alegria que o mundo não pode dar, uma paz que é sem entendimento, que a Bíblia fala. Então, quantas coisas, né, Deus nos colocou à mesa para que nós pudéssemos nos deleitar diante da sua mesa de banquete. E aí ele diz também, em Isaías 55, versículo 1: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Tanto o leite que dava o sustento físico, quanto o vinho que trazia alegria ao coração. Então tudo isso você obtém de graça, sem preço, sem dinheiro. Então é o convite da graça, né? De beber das águas das fontes da vida, que só Jesus pode dar, porque Ele é a fonte da água viva. Amém? E aí a noiva continua fazendo os seus elogios ao noivo, e ela diz, no capítulo 5, versículo 16: o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, o seu falar é suave, o seu falar é doce. Você já ouviu a voz de Jesus? Se você já ouviu a voz de Jesus, eu tenho certeza, né, que você pode me dizer: realmente, a sua voz é doce, a sua voz é suave. Ele me fala ao coração, Ele traz consolo para a minha vida, né, porque este é o nosso amado, totalmente desejável, distinguido entre os milhares, né? Ela diz também no versículo 10 do capítulo 5. Então, queridos, estamos falando, né, da pessoa mais importante para nós, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele nós não teríamos acesso ao Pai, sem Ele nós não teríamos salvação, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Então esse é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, queridos, nós o amamos, nós apreciamos a sua pessoa, o seu caráter, nós o desejamos, queremos tê-lo conosco todos os dias da nossa vida, e pode ter certeza que da parte dele, Ele nunca vai te abandonar, porque Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. E agora também o amado faz os seus reclames. Ele elogia a sua esposa, ele fala da sua beleza, porque é assim que Jesus vai receber a sua esposa, né? Sem ruga, sem mácula, mancha, coisa alguma, perfeita, adornada, por Ele adornada, né? Então pode ter certeza, mas nós, igreja, nós somos tão falhos, mas o Espírito Santo está trabalhando em você. Amém? E quando nós encontrarmos com o nosso noivo, não vai ter nada disso, nem defeito, nem mancha, nem mácula, nem coisa alguma, né? Por quê? Porque nós seremos transformados, né? Nós teremos um novo corpo, um corpo de glória, nós seremos aperfeiçoados, estaremos encontrando com o noivo. Aleluia. E aí ele diz para a sua amada: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Eu vou voltar a falar sobre o que ele quis dizer em dizer para a sua amada: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Mas eu quero falar primeiro do porquê ele está mandando ela se levantar, né?
Por quê? Porque é tempo de quê? É tempo de avivamento. E eu quero mostrar para vocês por que é tempo de avivamento. Ele diz: porque eis que se passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Quantos de nós, eu às vezes fazia a leitura deste texto e imaginava que seria uma estação na vida de cada pessoa. Também pode ser, né? Talvez estejamos passando a noite escura da alma, quando a palavra diz que um choro pode durar uma noite no sentido de um tempo determinado, né? Mas a alegria vem pela manhã. Tempo em que você às vezes está semeando, chorando, né? Mas ainda não colheu os seus frutos. Tempo que ainda você não viu a restauração, né? Porque quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos com um sonho. Mas pode ter certeza que haverá um tempo de colher, o tempo de rir, o tempo de abraçar, né? Haverá um tempo de paz, mesmo que tenha havido tempo de guerra. Então, querido, o tempo de avivamento está presente, e esse tempo é agora, porque já quando Jesus ele ressuscita e é assunto aos céus, né? Ali já estava inaugurado o período escatológico, que falava o quê? Olha, eu estou indo, mas eu estou voltando. Então, quando Paulo ou Pedro falava da vinda de Jesus, eles não tinham ideia de que iria passar-se muitas gerações. As pessoas da época dele já viviam, tanto é que perguntavam: por que o Senhor demora tanto em sua promessa? Imagina, deve ter passado 10, 20, 30 anos só, né? Mas havia profecias para se cumprir ainda, né? Então Pedro dizia: não julgue o Senhor demorado em sua promessa, como alguns dizem, né? Antes Deus, ele tem sido o quê? Ele tem sido misericordioso, compassivo, dando oportunidade a muitos ainda como nós, né? Nossa geração pudesse ser salva, né? Mas nós estamos vivendo esse tempo de avivamento, porque diz a palavra que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e é o que nós vimos ali sendo inaugurado no Pentecoste, quando a Bíblia diz que os filhos profetizariam, os jovens teriam visões, sobre os meus servos e minhas servas derramaria do meu Espírito e eles profetizariam. Amém? Então, glória a Deus, nós estamos ainda vivendo. Não pensem em vocês, né, que as torneiras dos céus foram fechadas. Embora o amor tenha se esfriado, esteja se esfriando de muitos, né, os tempos escatológicos ainda do derramar do Espírito Santo ainda estão presentes. Quem quiser buscar, quem quiser ir à fonte, quem quiser ir à mesa de banquete, pode ainda se deliciar do poder de Deus, pode ainda se deliciar, né, também dos dons espirituais, de tudo que Deus tem, de todo o poder, de toda a graça que Deus tem, ainda para conferir na sua igreja. Então, querido, se o inverno se passou também na sua vida, se o tempo de tristeza, de choro, né, de derrota acabou, então levante-se, né? O tempo de frieza, porque quando fala de inverno, nós pensamos em quê? No sentido espiritual agora, estamos dizendo, né? Letargia, né? A pessoa que está ali simplesmente, mas não se move em direção alguma no sentido espiritual, não há crescimento, não há serviço, não há adoração. Então nós temos que sair dessa situação de inércia, né? De estar parado, de não estar crescendo, de falta de entusiasmo, porque morto não dá. Jesus disse, né, por exemplo, à igreja ali de Laodiceia: antes você fosse fria, né? Mas porque você é morno, estou ao ponto de vomitar-te. Peraí, é frio? Frio está falando de quem ainda não é convertido, né? Porque o morto, como é que o morto, você bota a mão no morto, ele está frio, né? Então está falando de gente que está morta espiritualmente. Será que Jesus prefere que a pessoa esteja morta? Mas não pode estar meia bomba, né? Nem pedra, nem tijolo, e assim, estou aqui, mas estou lá também, estou na igreja, mas estou no mundo. Não dá. Você tem que se decidir, né? A Bíblia, já Josué falou para o povo dele né, vocês têm que se decidir: ou é o Senhor, né? Vocês vão servir os deuses amorreus ou vão servir o Senhor? Também como Elias, né? Até quando vocês vão estar aí entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam Baal. Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus, né? Se é o mundo, se é as coisas deste mundo, então né, não dá para ficar aí em cima do muro, né?
Então, querido, não dá para ficar em cima do muro, porque como alguém já disse, né? Estava lá, de um lado os anjos, do outro lado os demônios, e a pessoa em cima do muro se decidindo, né? E os anjos falando, vem para cá, né? E os demônios lá, jogando baralho, nem se importando, né? Aí o cara perguntou, vocês vão me gritar para cair do lado de vocês, não? E os demônios falaram, não esquenta não, o muro é nosso também, né? Então não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser morno, né? Então, querido, é por isso que Jesus chama a atenção, porque quando a pessoa é fria, está lá fria, né, uma hora ela pode ser despertada, uma hora ela pode ser convencida, uma hora ela pode se decidir. Mas quem está morno, ele acha que está, ele acha que está servindo, ele acha que está adorando, ele acha que está, mas não está, sabe? Ele está, mas não está. Então não dá para ser assim. Então nós temos sido chamados a realmente estar, como a palavra diz, nos enchendo do Espírito, né? Acendendo a chama do nosso coração, como nós cantamos uma música aqui, né? Acender a chama realmente. E aí a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3,19: eu corrijo e castigo constantemente todo aquele a quem amo, portanto devo castigá-lo, a menos que você abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Aliás, a palavra entusiasmo, sabia que ela tem uma origem teológica, né? Porque vem de em, né, para dentro, teo, da palavra Deus, né? E dentro do interior. Quer dizer, você tem Deus no interior. Quem tem Deus no interior tem chama, tem alegria, tem vida, né? Porque Deus é vida. Então você precisa ser entusiasta das coisas de Deus. As coisas de Deus têm que trazer alegria em seu coração, né? Ler a palavra, orar, enfim, louvar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, servir a Deus, tudo isso tem que trazer entusiasmo aos nossos corações. E não reclame se Deus tem pegado pesado com você, mas não tem pegado pesado às vezes com as pessoas lá fora, porque enquanto você estiver sendo disciplinado por Deus, boa coisa é, né? Porque Deus não está desistindo de você, Deus ainda está insistindo, ó, volta para mim. Mas vai chegar um ponto que todas essas repressões das igrejas que foram reprimidas, ele falava no final: se não vem contra ti, aí, né? Aí o bicho vai pegar, né? Então, deixa Deus trabalhar, né? Não reclame. E às vezes, quando a gente não passa num teste, você tem que fazer de novo. Não passou no concurso, vai fazer de novo, pelo menos você desista dele, né? Então vai fazer até passar. Nós temos que ser aprovados, né? Então, queridos, vamos deixar a frieza, a indiferença de lado, porque passou o inverno. É tempo de exalar o bom perfume. A Bíblia fala de nós sermos o bom perfume de Cristo. É tempo de louvor e adoração, né? Quando o texto fala aí que aparecem as flores na terra, o perfume que eu falei, né? Chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da rola se ouve na terra, né? Então, tempo de cântico, tempo de adoração. Chegou a hora, né, em que você pode adorar ao Pai em espírito e verdade em qualquer lugar, seja com cânticos, né, melhor ainda, ou não, né? Nós podemos adorar ao Senhor simplesmente o adorando através das nossas orações, porque é tempo de adoração. Chegou a hora em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É tempo de adoração. Quando nós ouvimos falar de cânticos, ouvimos falar, enfim, isso nos lembra da adoração. Então nós vemos também que é tempo de dar frutos. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma, né? Interessante, né? Olha que poético, né? Eles exalar, né, aroma, né? Isso aí é muito interessante. Tempo de dar frutos, e o Senhor nos chamou para que nós fôssemos, Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos, e que nossos frutos permanecessem. Então nós temos sido chamados a um tempo de dar frutos através de uma vida onde o fruto do Espírito Santo esteja presente, onde o testemunho esteja sendo dado, onde as pessoas estejam glorificando a Deus através da obra dele em nós e através de nós, né? Vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E é claro também, vidas sendo trazidas ao conhecimento do Senhor.
convertidas ou não. Isso, a conversão é uma decisão particular, né? Mas o importante, pode ter certeza que Deus vai tocar pessoas através de você. E haverão frutos, né? Pessoas rendidas aos pés do Senhor. E aí ele diz, aí no versículo 13, aliás, no versículo 14: pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce, teu rosto é amável. Então, fala de fendas de penhascos, de rochas escarpadas, de lugares sombrios, né? Porque a pomba muitas vezes tinha que se esconder dos seus predadores em lugares assim, em lugares escarpados, em lugares em meio às fendas, né? E isso nos lembra que nós estamos ainda vivendo num mundo tenebroso. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os príncipes, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É um mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus lá em 1 João. Um mundo que Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas ainda sim, Jesus está nos chamando para fora. Não, para não temer, porque Ele é conosco. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Ele é contigo. Amém? Por quê? Porque Ele quer ouvir a sua voz. Porque a sua voz é amável para Ele. O seu rosto, diz aí a palavra, né? Seu rosto é amável, a sua voz é doce para o Senhor. Nós precisamos louvá-lo, nós precisamos bendizê-lo, nós precisamos testemunhar dele, né? No mundo aí fora. Então nós precisamos, como diz quando ele fala para você mostrar o seu rosto, né? No sentido, para Deus você vai estar mostrando o seu rosto, mas para o mundo você vai estar dando realmente a cara a tapa, né? Por quê? Porque nesse mundo nós seremos perseguidos realmente. Mas não é tempo mais de ficar escondido, não é tempo mais de ficar tímido, né? Temeroso, porque o Senhor quer que nós saiamos, né? E venhamos testemunhar do seu amor e da sua bondade, que nós não venhamos mais nos esconder, porque é dia de salvação. Como lembro uma vez que eu preguei sobre os 2 leprosos, né? Os leprosos que acharam aquele tesouro muito grande, e era tanta coisa que uma hora eles pensavam, não dá para guardar isso só para a gente, nós temos que ir e anunciar ao povo o que nós encontramos. Então o que nós encontramos é um tesouro tão precioso que nós não podemos guardar para nós mesmos. As pessoas podem não acreditar, mas é nosso dever avisá-las, né? É nosso dever falar para elas: olha, o fim está chegando, os tempos estão sendo consumados e Jesus está voltando. Você precisa se preparar para a sua vinda. Então, querido, levanta-te. Aí eu volto no texto, porque aí o esposo diz 2 vezes, no versículo 10 e no versículo 13: levanta-te, querido minha, formosa minha, e vem. Então, para nós podermos aqui passar uma ideia do quadro para vocês, existe um outro texto ainda, aí mesmo em Cantares, para expressar o que ele quer dizer: levanta-te, querida minha, vem, né? Então, se ele pede ela para levantar, é porque ela não está de pé, né? Então aí no capítulo 5, no versículo 2, a esposa diz: eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí ela diz: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirras preciosas, sobre a maçaneta do terror. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou: busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Eu creio que se você tem um pouco de sensibilidade espiritual, você já matou aí qual é a metáfora que a gente quer fazer, né?
a noiva, a amada, a igreja está dormindo, né? E aí o amado está chamando: levanta-te, querida minha. É tempo de se mostrar, é tempo de falar, é tempo de proclamar, é tempo de avivamento, é tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de buscar. E ela está dormindo. Embora ela diga que estava velando, né? Ela dormia. Por quê? Porque era tarde, né? Porque ele chega com os cabelos, né, serenados, né? Vamos dizer assim. Diz aí que ele estava cheio de orvalho no cabelo, né? Então ele havia saído, já havia se ausentado. Então ela diz: eu dormia, mas meu coração velava. Como assim? Eu dormia ou velava? Velava tem o significado de estava vigilante. Mas ela estava dormindo ou estava vigiando? Ou alguma coisa, ou algo entre uma coisa e outra, né? A pessoa que está bem acordada, vê: meu marido não chegou ainda. Né? Olha para o lado, ele está bem dormindo ainda, está bem acordado, bem dormindo, né? E ele não chegou ainda, né? Então, queridos, assim estão muitos de nós nos nossos dias, né? Entorpecidos, sobrecarregados, vencidos pelo sono. Quando Jesus chama os discípulos para orar, e ele chama: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, né? E ele diz a Bíblia que eles estavam vencidos pelo sono. Quantos de nós estão vencidos aí pelo sono, né? Entorpecidos pelas coisas deste mundo, seja lá o que for, que tenha atraído nossa atenção, tem cativado o nosso entusiasmo, né? Não que você não possa se entusiasmar com futebol, ou com série, filme, ou diversão, lazer, seja lá o que for, com seu filho, sua família, né? Mas não pode ser maior que o seu entusiasmo por Deus, né? Porque Jesus diz: aquele que não amar mais, né, a mim do que aos seus pais, filhos, irmãos, né, não é digno de mim. Então é palavras fortes. Mas Deus não está recriminando as coisas boas que você gosta. Está apenas dizendo que você coloque Ele acima de todas as coisas. Amém? Então muitos estão entorpecidos pelas bênçãos. São todas as coisas boas: a comida, o lazer, a diversão, né, o amor. Tudo isso são coisas boas, mas nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Então, queridos, aqui estava ela, né, meio acordada, meio dormida, dizia estar velando, mas não estava disposta a se levantar. E aí nós vemos o que a Bíblia diz, né, que muitos estariam sobrecarregados com as coisas deste mundo, inebriados, entorpecidos, né, com as orgias, com as festas, com as coisas. E aí este dia virá como ladrão, vai pegar muita gente de surpresa, né? E é isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:2, né? Virá, entretanto, o Senhor como ladrão à noite, né? E assim, em várias parábolas, meu noivo, por exemplo, numa delas, que é a parábola das virgens, ele chega de noite, chega de madrugada, né? E ali as virgens nécias, imprudentes, não estavam preparadas. É por isso que Paulo diz lá em Efésios: levanta-te, ó tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então levanta-te, igreja, né? Reage, mostra o seu rosto, coloca a tua cara, né? Nós precisamos nos manifestar para muito mais do que simplesmente pautas morais, né? Nós precisamos dizer ao mundo que Jesus é a única salvação para este mundo perdido. Então, queridos, ela não estava preparada para recebê-lo, porque ela dizia o quê? Né? Ela dizia: poxa, eu já me troquei, já estou de pijama, vamos dizer assim, né? Não vou, já lavei meus pés, vou sujar de novo, né? Então, ela não estava disposta, né? E aí nós encontramos pessoas na Bíblia também dando suas desculpas para
não agir, para não se levantar, para não reagir. Marcos 13, versículo 34. E como um homem que se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordene que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, porque vindo ele inesperadamente, não nos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, é isso que a palavra de Deus nos adverte. Uma mesma palavra semelhante a essa, para que quando vos achar, vos ache servindo, pronto para servir o mestre quando ele voltar, né? E também não deixe faltar sustento aos seus conservos. Essa é a orientação que nós recebemos da palavra de Deus. E ele pedia para abrir a porta, diz aí, né? No Cantares 5:2. E olha qual a forma como ele pedia, né? Ele diz que chama ela de pomba minha, imaculada minha, irmã minha, querida minha, né? De forma carinhosa. O Senhor está nos chamando, está nos conclamando, está dizendo: vem para mim, né? Vem em minha direção, me ame, se entregue, se renda a mim. Então ele está chamando dessa forma, e ainda assim a esposa se nega a levantar, né? Qual é a nossa desculpa? Estou despreparada? Ela disse que estava despreparada para estar a atender a porta. Ela disse: não quero me sujar. Ah, mas eu não tenho dons. Ah, mas eu não tenho coragem. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho experiência. Ah, mas eu não tenho conhecimento bíblico. Isso é uma coisa fácil de se resolver, né? Pode não ser da noite para o dia, mas é fácil. Não basta começar a ler a Bíblia todo dia, vir a escola local, vir os estudos bíblicos. Aí você vai adquirir o conhecimento necessário, né? Não estou preparado, ou não quero me sujar. Poxa, não dá para trabalhar com esse tipo de gente, né? Drogado, prostituta, morador de rua, né? Não faço ideia, esse povo não adianta, você insiste, você leva ele para o centro, ele sai de lá, começa a beber de novo, começa a drogar de novo, enfim, né? Não dá para, às vezes nem é pessoas que têm problemas tão sérios assim, né? Mas basta ser alguém que você não consegue suportar, porque a cada 10 palavras, 9 é palavrão ou coisa desse tipo, né? Não dá para ficar perto dessa pessoa. Mas como ela vai conhecer a Cristo, né? Se quem é representante dele, né, não for ao encontro dessas pessoas, né? Então por isso nós somos chamados a testemunhar. Então ele espera. Qual é a nossa desculpa? Mesmo que no fundo nós digamos que o amamos, porque ela diz aí no versículo 4: meu amado meteu a mão na fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Quantas vezes a gente se comove, vem alguém aqui à frente, prega uma mensagem maravilhosa, e começa a profetizar, a falar coisas, né, que tocam o nosso coração, um louvor abençoado, e você diz: eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou te servir, eu vou, né? E como diz um cantor espanhol, a música dele é muito interessante, né, numa das letras de uma das canções dele, ele dizia, né, que te passa, igreja amada, que simplesmente te emocionas, mas nunca acaba de ser transformado. Estou traduzindo, né? Nunca você acaba de ser realmente mudado completamente, né? Então, que a gente deixe o nosso discurso, as nossas desculpas esfarrapadas de lado, e demonstre o nosso favor de uma forma prática. Que tudo que ele esperava é que você fizesse algo por ele. Vai lá, abre a porta, como a Ana aqui, quando leu o versículo da abertura, né? Abrir a porta para o Rei da Glória entrar, né? São os porteiros, né? Aqueles que vão abrir a porta, permitir que as pessoas tenham acesso a Deus, porque está vindo o Rei da Glória. Então, queridos, nós temos que fazer algo. Mas quando ela levanta para abrir, seu amado já tinha ido embora. Triste, né? Diz aí que ele diz: abri, meu amado já se retirara, tinha ido embora. Minha alma se derreteu, quando antes ele me falou: busquei e não achei, chamei e não respondeu.
Por quê? Porque ele não estava mais lá. Né? Então não adianta buscar, não adianta chamar. É por isso que a Bíblia nos adverte seriamente, né? Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu tinha um colega adolescente, nós dois, né, adolescentes, né? E ele, eu não sei o que ele estava envolvido, porque ele sempre dizia, não, para mim não tem jeito, para mim eu vou ficar. Mas por que você está falando isso? Ah, não sei lá o que ele estava metido, né? Mas ele dizia, não, mas quando Jesus voltar, vai ter chance, né, da gente ainda se converter, né? Porque pelo que a gente entende ali na tribulação, ainda vai ter. Meu irmão, você tem a oportunidade, está com a igreja aberta, com Bíblia aí, né? Nada ainda foi censurado ainda, né? As portas das igrejas não foram fechadas, Bíblias não foram confiscadas, não queimadas, não nada disso, né? Está tendo a oportunidade agora. E aí, né, vai deixar para depois. Será que vai haver um depois? Porque a gente fica achando assim, não, porque quando Jesus voltar, mas Jesus pode voltar para você em qualquer momento, né? Basta ele te chamar, ou ele vem ao seu encontro e ele te chama, né? Qualquer coisa pode acontecer de qualquer pessoa, né? E aí, uma parada cardíaca, um AVC, né? Um acidente de trânsito, não desejo para ninguém, que Deus te guarde, te livre de todo mal, né? Mas a gente tem que estar preparado, não é verdade? Então, é por isso que essa atitude, né, você tem sido convidado, chamado de forma carinhosa, porque Deus ainda continua nos amando, né? Então é um peso muito grande para o coração de Deus quando não há resposta da nossa parte, né? Então, assim como clamei, eles não ouviram, assim também eles clamaram, eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Vai chegar um ponto, Deus é muito misericordioso. Pode ter certeza que, assim, para esgotar a paciência de Deus, leva muito tempo, né? Ele diz na palavra de Deus, quando ele levou Israel para cativeiro, chamei-os desde de manhã, enviei profetas, enviei meus servos, meus mensageiros, que vieram desde muito tempo pregando, falando, né? Uma hora Deus disciplinava, uma hora Deus derramava bênção para ver se, né, quem sabe eles, através das minhas bênçãos, se convencem, Deus é bom mesmo, né? Olha só, a gente está longe dele e Deus continua abençoando. Então, mas chegou um ponto que não dava mais. Ele viu que aquele povo era coração, era serviço duro e coração duro, né? Não tinha jeito. Então, por isso que a Bíblia diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei onde são vocês. Lucas 13, 24, 25. Né? Quem fecha a porta hoje para Deus, na cara de Deus, né, de Jesus, pode ter certeza que um dia a coisa vai se inverter, né? A coisa vai se inverter, e aí não adianta você falar: mas o Senhor teve aqui em nossos meios, né? Falamos em teu nome, profetizamos em teu nome, né? Enfim, tá? Não adianta também se tiver cometido de pecado, né? Porque é isso que ele falou, né? Então está aí o exemplo das virgens que chegaram atrasadas. Não quero trazer para você uma mensagem que é para falar de amor, do amor do amado pela amada, da amada pelo amado, né? Deus continua amando você, tem dado todas as chances para você, né? Em nome de Jesus, né? Uma vez que você está sendo advertido, eu tenho certeza que você não vai para Jesus por medo, mas por medo do inferno. Aí você vai ficar de fora, né? Não é. Nós o amamos por causa do seu amor por nós. Quanto ele tem sido fiel, quanto ele tem sido cuidadoso, quanto ele tem sido pastor mesmo de nós, né? Levando para as águas de descanso, nos levando para pastos verdejantes, refrigerando a nossa alma por amor do seu nome, né? Então, que te convença não seja medo do juízo, medo da condenação, medo do inferno, mas seja o seu amor. O amado que diz, né, querida minha, formosa minha, pomba minha, irmã minha, é aquele que ama
ama de uma forma incompreensível, tá? Porque Ele ama independente da situação em que você está. É verdade. Deus é o único que consegue amar e irar-se ao mesmo tempo. Porque diz a Bíblia que só aquele que não está na luz, sobre ele permanece a ira de Deus, mas ao mesmo tempo Deus ama essa pessoa, né? É como a gente quando tem irado com uma criança, né, que aprontou aquela, né, aquela mesmo, e você está irado, você não deixa de amar, não é verdade? Você não deixa de amar seu filho, sua filha. Então Deus não deixa de amar. Ele está sempre esperando uma resposta positiva, sempre esperando que nós venhamos reagir ao som da sua voz. Se a sua voz é doce, realmente, né, se o seu rosto é amável, nós queremos vê-lo, nós queremos contemplá-lo, né, nós vamos na sua direção, não por medo ou temor algum, mas porque nós o amamos. Amém? Então Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Amém? É promessa dele. Tem um sentido figurado aí, de que ele vai fazer festa no seu coração, mas tem um sentido literal. Porque ele diz que eu não vou beber não vou comer desse pão, nem vou beber desse vinho até o dia que eu vou fazer isso com vocês novamente na glória do meu Pai. Então nós vamos estar lá, um grande dia. Você imagina a festa das bodas do Cordeiro, a festa mais chique, mais deslumbrante, maravilhosa, luxuosa que você já foi. Aquela coisa, aquele povo bonito, né? cheio dos panos, né? Tudo brilhoso, tudo maquiado, né? Tudo, né? Imagina como é que vai ser a festa da boda do Cordeiro, né? O momento que antecipa esse momento, todo mundo lá junto, né? Onde que eu vou sentar? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ter? Que show que vai ser esse, né? Que vai, quando o Senhor aparecer, expectativa, né? Daquele grande momento em que o noivo vai casar com a noiva. Como é que vai ser esse casamento? Não dá para ela, né? Porque a noiva, ela não é uma pessoa só, né? Ela é uma entidade, uma igreja casando com o noivo. Glória a Deus. E a gente não perde por esperar. Louvado seja o nome do Senhor.